Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora a gente vai resolver o exercício número 12 do livro do Leitold, do capítulo 1. Aí na playlist também, se você entrar no canal e dar uma olhadinha, ou aí na descrição eu vou estar deixando o link para a playlist, você tem as aulas teóricas desse capítulo junto com todos os outros exercícios. Então, aqui, o que a gente pode estar fazendo esse exercício para resolver? A gente vai passar essa fração para cá, subtraindo, porque aqui ela está somando. Então, a gente vai ter x mais 1 isso é menor do que zero, sobrou nada aqui. É o mesmo que estivesse subtraindo x sobre 3 mais x de ambos os lados. Beleza. O que a gente faz aqui agora? A gente vai multiplicar em x aqui, aqui, e depois isso daqui. A gente vai aplicar aquela regrinha para subtração entre frações. E aí a gente vai ter x mais 1, que multiplica 3 mais x, menos x, que multiplica 2 menos x. Isso dividido por 2 menos x, que multiplica 3 mais x menor do que zero. Bom, pessoal, o que a gente faz aqui agora? A gente aplica a propriedade distributiva. Vou fazer aqui embaixo que não vai dar aqui, né? E aí a gente tem x que multiplica 3, 3x. X que multiplica x, x ao quadrado. 1 que multiplica 3, 3. 1 que multiplica x, x. Beleza. Isso daqui menos x que multiplica 2, 2x. Menos x que multiplica menos x, mais x ao quadrado. Isso tudo dividido por 2 menos x, que multiplica 3 mais x. Isso é menor do que zero. Beleza, o que a gente faz aqui agora? Pega os termos que estão multiplicando x. A gente tem 3x mais x menos 2x. Então, 3x mais x a gente vai ter 4x, menos 2x a gente vai ter 2x, certo? E agora a gente tem o que mais? A gente tem x quadrado. Então, eu vou pegar e vou colocar primeiro o x quadrado mais x quadrado, a gente vai ter 2x quadrado. Aqui a gente já viu, né, que o termo está multiplicando x, vai resultar para mim só 2x. E aqui a gente tem o 3 sozinho e o resto a gente já fez. Então, isso aqui mais 3. Isso dividido por, é menor do que zero, e dividido por 2 menos x, que multiplica 3 mais x. Bom, chegando nesse resultado aqui, o que a gente pode estar fazendo? A gente tem uma fração menor do que zero. Aí eu te pergunto, quando que uma fração ela é menor do que zero? Quando que, por exemplo, A sobre B ele é menor do que zero? Ele é menor do que zero se A for menor do que zero e B for maior do que zero, beleza? Porque se os dois forem negativos aqui, vai dar um número positivo. Se os dois forem positivos, vai dar um número positivo também. Então, um tem que ser negativo e o outro tem que ser positivo. Ou A é maior do que zero e B menor do que zero. É sempre assim, sempre que uma fração ela tiver que ser menor do que zero, você vai ter que ter negativo em cima ou negativo embaixo. Sendo negativo embaixo, de cima é positivo, que é aqui o nosso segundo caso. Sendo negativo em cima, o de baixo é positivo, que é aqui o nosso primeiro caso. Beleza. Se ele é positivo, ele é maior do que zero. A gente viu isso nas aulas teóricas. Bom, e aqui, o que a gente faz então? A gente divide em dois casos. No primeiro caso, a gente vai ter 2x² mais 2x mais 3 menor do que zero e 2 menos x, que multiplica 3 mais x maior do que zero. Aqui, galera, o que a gente faz? Primeiro, a gente analisa essa fração aqui. Então, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que esse membro da desigualdade aqui, ele é menor do que zero. Então, a gente analisa o coeficiente principal. Sendo o coeficiente principal positivo, isso significa que ele vai ter resultados positivos. Essa equação aqui vai ter resultados positivos. Então, para a gente achar o conjunto de solução dessa equação de segundo grau aqui, a gente tem que achar todos os resultados
para os quais essa equação aqui do segundo grau é menor do que zero. Mas isso não ocorre, porque aqui o coeficiente principal ele é positivo, então todos os resultados serão positivos, não terão resultados menores do que zero. Portanto, x não pertence aos reais. E se você for calcular o delta aqui também, você vai ter um delta negativo. Beleza. O que a gente faz aqui do segundo lado? Quando que uma multiplicação ela é maior do que zero? Quando que A que multiplica B, ele é positivo. Ele é positivo se os dois forem negativos, tanto A quanto B, ou se os dois forem negativos. Se os dois forem positivos ou se os dois forem negativos. Beleza. Então, aqui a gente vai ter primeiro caso. No primeiro caso, vamos pegar 2 menos x maior do que zero e 3 mais x maior do que zero. E aí, a gente tem que menos x é maior do que menos 2, ou seja, x é menor do que 2. E aqui, né, vai sobrar x maior do que menos 3. Vamos colocar isso aqui na reta numérica, e aí vamos ver o que dá. A gente tem, vamos colocar aqui o 0, menos 1, menos 2, menos 3. E aqui 1, 2. Se eu pegar x menor do que 2, eu vou estar pegando isso daqui. Beleza. E se eu pegar x maior do que menos 3, eu vou estar pegando isso daqui. Qual que é a intersecção aqui? X pertence ao intervalo menos 3, 2, beleza? Então, esse é o resultado do primeiro caso. Agora, aqui no segundo caso, a gente pega todos, sendo os dois, o termo A e o termo B, menor do que zero. E a gente vai ter menos x menor do que menos 2, ou seja, x maior do que 2, e x menor do que 3, menos 3. Então, se a gente pegar aqui na reta numérica, a gente vai ter 0, 1, 2. E aqui, menos 1, menos 2, menos 3. E aí, a gente tem x maior do que 2. X menor do que menos 3. Tá vendo aqui? Não tem intersecção. Portanto, a gente diz que x pertence ao vazio, certo? Você não consegue encontrar uma intersecção aqui entre os dois. Então, no segundo caso, x pertence ao vazio. Agora, aqui, como a gente tem que encontrar a intersecção entre esses dois casos, ou seja, vazio, intersecção com x pertencente a menos 3, 2, é igual a vazio. Mas que caramba, difícil, hein? É igual a vazio, beleza? Vazio intersecção com qualquer coisa é vazio. Então, beleza. Aqui no nosso primeiro caso, a gente tem que x pertence Beleza, pessoal. Se a gente for calcular, aqui nesse segundo caso, a gente for calcular o delta aqui, a gente vai ter menos 2 mais ou menos raiz de menos 20 dividido por 4. Beleza, a raiz aqui é negativa. Isso significa que ele não corta o eixo x, o gráfico não corta o eixo x. Se a gente tivesse o gráfico dessa equação aqui, a gente teria algo mais ou menos assim. Aqui teria o y, aqui o x, e o gráfico estaria passando aqui por cima do eixo x. Nesse caso, a gente olha aqui o coeficiente principal, ó. O coeficiente principal sendo positivo, significa que todos os resultados aqui desse membro esquerdo também serão positivos, certo? E esse é justamente o que ele pede pra gente, ele pede todos os resultados que são maiores do que zero. Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca que x pertence aos reais. Quais são esses reais? Não sei ainda. E aqui a gente vai tratar de segundo caso. Quando que uma multiplicação ela é menor do que zero? Quando o primeiro é negativo e o segundo é positivo, ou o primeiro é positivo e o segundo termo é negativo. Beleza. O que a gente faz aqui então? Vamos pegar o caso, primeiramente, em que esse aqui é menor do que zero. 2 menos x, primeiro caso. 2 menos x
Nesse caso aqui, a gente vai ter menos x menor do que menos 2, ou seja, x maior do que 2, e x maior do que menos 3. Nesse caso, se a gente pegar na reta numérica, a gente tem o menos 3 aqui, menos 2, tananana, 2 vai estar mais ou menos aqui, x maior do que 3, x maior do que 2. Então, o que a gente faz aqui? A gente tem que x, encontrando a intersecção, né, pertence a 2 mais infinito, beleza? Então, aqui, no primeiro caso, x pertence a 2 mais infinito. No segundo caso, a gente tem o quê? Pegar o 2 menos x maior do que 0 e 3 mais x menor do que 0. Nesse caso aqui, x menor do que menos 3, menos x maior do que menos 2 dá x menor do que 2, beleza? E aí, fazendo aqui, a gente vai ter o menos 3 aqui, menos 2, 0, 1, 2. X menor do que 2, x menor do que 3. O que que dá isso daqui pra gente? Isso daqui dá que x pertence a... Onde está a intersecção? A intersecção está aqui a partir do menos 3. Ó. Daqui para frente. Então, a gente tem que x pertence a menos infinito, menos 3. Daí, agora, o que a gente faz? A gente vai pegar a intersecção entre x pertencente aos reais, intersecção com x pertencente a menos infinito, menos 3, união com 2 mais infinito. Beleza. E aí, o que sobra disso daqui? Sobra que x pertence a menos infinito, menos 3, união com 2 mais infinito. Beleza? Porque o que a gente tem aqui? A gente tem toda a reta real, né? Todos os números reais, x pertencente aos reais. E aqui a gente vai ter o 0, menos 1, menos 2, menos 3. E aqui a gente vai ter 1, 2, 3. Vou colocar um menos 4 aqui. Beleza. X pertencente aos reais é isso tudo aqui. Intersecção com x pertencente a menos 3, menos infinito, com 2 mais infinito. Então, vai ser simplesmente menos 3 menos infinito, 2 mais infinito. Essa é a intersecção entre os dois. Certo, pessoal? É isso, então. A gente se vê na próxima aula, na próxima resolução. Fiquem com Deus e até mais.